Gente, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui com um vídeo um pouquinho diferente, então vamos falar sobre séries. Eu perguntei lá no Instagram se vocês queriam que eu fizesse um top 10 ou falasse de todas, que são mais ou menos umas 50 séries que eu já vi, e aí a maioria decidiu por fazer um top 10. Mas eu fiz, na verdade, um top 15 para incluir mais opções para vocês verem, porque a quarentena tá longa, então tem que ter muita opção para vocês assistirem. Tem série da Netflix, tem série de outros lugares, tem série que dá pra você baixar em qualquer lugar, então bora lá? Tem séries de todos os gêneros, desde séries mais levinhas até séries mais pesadas, mais produzidas. Acompanha aí que eu vou falar, como eu disse, 15 séries, mas no final, se der tempo, né, se eu não falar demais, eu ainda vou trazer mais algumas que eu já vi, dando minha opinião, se eu gostei, se eu não gostei, se vale a pena ou não. Pra começar, vou começar falando da série 3%, que é uma série brasileira. Vamos, né, apoiar as produções brasileiras, que também são muito boas. Então, 3%, ela fala sobre a elite que vive no Mar Alto. E aí, os jovens, quando eles fazem 20 anos, eles passam por uma seleção pra viver nesse Mar Alto junto com a elite. E assim, quem não tá lá na elite tá, tipo, na extrema pobreza, na miséria e tal. E aí, ele mostra como é feita essa seleção. Então, são umas coisas bem loucas, assim, uns jogos, é bem massa, bem bacana de assistir. E uma série, assim, muito diferente. Eu vou estar falando da nota deles aqui, que tem no aplicativo TV Time Show, que é um aplicativo sensacional, no final eu falo mais dele. Ele tem a nota da série, então eu vou estar falando a nota de cada uma pra vocês terem noção. E vai até 5. Então essa série, ela tem uma nota de 4,7, que é excelente. Próxima série é Good Girls, que eu estou apaixonada, é uma série muito legal. Ela fala sobre, são 3 mães que decidem, né, tipo, ter mais uma grana, fazer alguma coisa, e elas decidem simplesmente assaltar um supermercado. E não é só, tipo, uma coisa besta, assim, tem algumas cenas que são até meio pesadas. Cada vez elas vão se enrolando mais nesse assalto que elas fizeram e precisam de mais dinheiro e assim a série vai desenrolando. Já tem a 3ª temporada, eu ainda não vi, mas tem até a 2ª na Netflix, e ela é bem boa mesmo. E a nota dela também é 4,7. A próxima série é The Sinner, que é uma série muito boa também. Acabou de lançar a 3ª temporada, e as temporadas elas não conversam entre si, são histórias diferentes. A única coisa que é igual é o detetive, que é o mesmo nas 3 temporadas. Eu preferi a 1ª e a 2ª do que a última. Na 1ª fala sobre uma mulher que é mãe de família e ela matou um cara lá. Ninguém sabe por que ela matou esse cara do nada, e aí no desenrolar da história vai contando. São poucos episódios, mas é bem interessante. A 2ª já é o filho que mata os pais e também ninguém sabe por que ele matou os pais. E a 3ª é um cara que matou um amigo. Eu achei mais bobinha assim e prefiro as outras duas, mas é muito massa. E a nota dela também é 4,7. Próxima série, How to Get Away with Murder, se você for traduzir, né? Como se livrar de um assassinato, se eu não me engano. E ele conta a história, é uma advogada que se envolve em um homicídio junto com seus 5 alunos. É muito massa essa série. Aborda, assim, direito, né, de uma forma muito massa. E é uma história bem, assim, tipo, misteriosa, e você sempre fica querendo ver mais. E a nota dela é 4,9, então excelente. E a 5ª série, a que tô vendo no momento, é Jane the Virgin, Jane, a Virgem, que é uma mulher que ela é virgem, se não me engano, com 23 anos, e aí ela é inseminada, então ela fica grávida, sendo que ela é virgem. Conta a história, também tem assassinato, mas é de uma coisa muito mais engraçada, mais leve e mais divertida. E a nota dela é 4,6, eu tô amando assistir, ainda tô na 2ª temporada, mas acho que vale muito a pena se você quiser uma série mais bobinha assim. Próxima, Prison Break, que se você ainda não assistiu, você tá perdendo muita coisa. Prison Break é uma série excelente. Ela conta a história de 2 irmãos e um deles foi preso por um assassinato que ele não cometeu. Então o Michael, que é esse irmão dele, ele entra dentro da prisão pra salvar o irmão dele. Então, cara, é muito top. E as cenas, assim, é tudo muito bem bolado. É uma série muito inteligente, assim, todos os passos que ele faz. E a nota dela é 4,9, ou seja, uma série excelente mesmo. Próxima é Black Mirror, se vocês forem perceber, eu gosto de séries assim, doidas. Então Black Mirror é uma série de ficção científica que foca um pouco mais no futuro, então ela é meio futurística. Todos os episódios são uma história diferente de todas as temporadas. Se eu não me engano, são 4 temporadas ou são 3, e cada episódio não tem nada a ver com o outro. Então você pode assistir, tipo, o último episódio da 3ª temporada e começar com ele, porque não tem a ver com os outros. Alguns episódios são bem ruins e outros são muito bons. Então eu recomendo você ver no aplicativo a nota de cada um, e aí você vê os que têm as maiores notas, melhores notas. Um exemplo que tá bem assim fresco na minha mente é de um episódio que ele meio que faz uma sátira assim do Tinder, que é um aplicativo de relacionamento. Então ele mostra como seria assim no futuro, a pessoa se encontrando. É bem legal, muito top. A próxima é Sex Education, que também é uma série mais leve, mais engraçada, mas mesmo assim ela traz assim uns assuntos que precisam ser muito abordados. A história dela é do Otis, que ele tá na escola, né? Então é tipo aquela vibe adolescente. E a mãe dele, ela é terapeuta sexual. E ele usa desses conhecimentos, né, que ela tem
pra fazer, tipo, uma clínica particular dele na escola. Então ele faz, tipo, consulta com os amigos adolescentes dele lá, e aí vai desenrolando a história. É muito legal e muito importante, assim, pra gente assistir. E a nota dela foi 4,8. A próxima é The Society, que também é com adolescentes, é a sociedade, né? E ela conta a história de uma cidade que, tipo, eles vão pra um passeio e quando eles voltam não tem mais nenhum adulto, então são só eles. E aí eles têm que construir uma sociedade com eles pra, tipo, tudo dar certo. Então, tipo assim, definir quem vai trabalhar tal dia, quem vai fazer aquilo tal dia. Eu achei bem bacana essa proposta. A gente vê como se constrói, né, uma sociedade, como a gente não consegue viver sozinho. Então tudo depende de pessoas ajudando outras pessoas. A nota dela foi 4,6. Eu achei bem boa, eu gostei bastante dela, mas tem gente que não gostou muito. Mas eu acho interessante de se assistir, até porque são poucos episódios e é bem bacana. A próxima é You, que eu acho que todo mundo já viu, a série Você, que mostra o Joey, ele fica apaixonado por uma menina e é uma paixão louca, assim, obsessiva, e aí vai desenrolando a história, acaba em tragédia, assim, tem as 2 temporadas, eu prefiro a primeira, e é aquela série que te faz querer ver tudo de uma vez só. A segunda temporada, se eu não me engano, eu vi tudo em um dia só, e são poucos episódios também. Não podia deixar de falar de Game of Thrones, que é uma série impecável, só que você tem que esquecer a última temporada. A última temporada é, assim, um desânimo pra quem viu tudo, porque é uma série extremamente bem elaborada, os roteiros, os figurinos, e é uma série meio que assim medieval, então são 7 reinos, e aí é Game of Thrones, né, o jogo do trono. Então cada reino quer ser o rei, né, quer ser a rainha, cada família. Muito interessante a história. Se eu não me engano são 8 temporadas, como eu falei, você vai esquecer a última, você não vai assistir, porque você vai ficar decepcionado. Algumas pessoas gostaram, mas eu não acho que vale a pena, diante de toda, assim, tipo, era uma coisa assim, alto nível, e aí chegou na última temporada e cagou com tudo. Mas ainda assim é uma das minhas séries preferidas, porque é muito bem elaborada mesmo. E a nota dela foi 4,8. Uma que eu também não podia deixar de falar é Lost, que foi a primeira série que eu assisti. Eu assisti ela ainda em CD, não existia Netflix, não existia nada desses tem. Então ela era gravada em CD e eu assistia assim no DVD. É um avião que cai numa ilha com os passageiros que não se conhecem, eles vão se conhecer lá nessa ilha. E essa ilha, ela é cheia de mistérios e você vai descobrindo a cada episódio. Também é uma série que eu não gostei do final. Ele tem várias interpretações, mas eu achei que assim, no final foi dando uma caída também, o que no começo era super intrigante, super dava mais vontade de assistir, no final ficou uma coisa meio besta, assim, sabe? Mas ainda assim eu acho que vale a pena, é uma história bem... é diferente, assim, não é uma coisa clichê, mesmo que seja um avião caindo, mas são alguns mistérios muito legais. E a nota dela foi 4,5. Outra série que não é nada clichê é o What If, que em português fica Dilema. Ela conta a história de um casal que tá sem grana, assim, e aí eles recebem uma proposta de uma mulher meio misteriosa, meio doida e rica, que ela pergunta pra mulher se ela pode passar uma noite com o marido dela. E eles não podem saber de nada, ela não pode saber de nada que vai acontecer nessa noite, e ela assina um contrato, essa mulher passa essa noite com esse marido e ele fica, tipo, doido, assim, e aí vai desenrolando o mistério, o final é, tipo... muito bom. Não vai ter segunda temporada, tem só uma temporada, mas eu acho que só nessa temporada já valeu. O final é maravilhoso e acho que vale muito a pena assistir. A nota dela foi 4,4, mas é uma série muito boa. A próxima é uma minissérie que chama Chernobyl e conta a história realmente do acidente nuclear que teve em Chernobyl em 1986. É uma série também muito bem elaborada, os casos são reais, é uma história real. E você vê, assim, a ganância do homem, porque eles já sabiam que ia acontecer, que podia acontecer uma coisa muito ruim, e por causa de dinheiro, por causa de política, eles continuaram e aí deu no que deu. Em algumas partes ela é meio chatinha, mas não é uma série pra te prender, é uma série pra contar uma história real de algo que aconteceu. Então é muito interessante. E a nota dela foi 4,9. É uma série que ganhou vários prêmios. Se eu não me engano, ela é da HBO, mas você pode baixar. A última dessas 15 séries que eu vou estar falando pra vocês, no finalzinho eu vou contar mais algumas, é Vis-a-Vis, que é uma série muito doida, também é na prisão. Então, conta a história da Macarena, que ela se envolveu com um cara, e aí ela foi presa por causa disso. Ela é tipo uma patricinha loira que vai entrar na prisão e descobre uma realidade totalmente diferente da que ela já viveu. Então, a série basicamente é toda na prisão, mostra a história das presas, mostra a realidade mesmo dentro de uma prisão, entendeu? E acho que todas as temporadas foram excelentes. A nota é 4,9. Bom, e antes de citar algumas séries mais aqui no final desse vídeo, vou falar pra vocês sobre o aplicativo que é o TV Time Show. Vou deixar a fotinha dele aqui. É um aplicativo que eu uso, eu coloco todas as séries que eu já assisti lá. Então dá pra você ver séries que seus amigos já assistiram também. E aí você vai adicionando pra você ver em qual episódio você parou, porque eu sempre esquecia qual episódio que eu tinha parado. E também é
ótimo porque tem os comentários em cada episódio, tem a nota de cada episódio, tem a nota das séries, tem o pessoal, né, tipo o fórum lá comentando sobre o episódio. Então é bem bacana você ter esse aplicativo no seu celular. E agora eu vou citar outras séries que eu já vi e que eu acho bacana falar aqui. The Crown, que eu tô vendo agora, que conta a história da Rainha da Inglaterra. É uma história real mesmo, os figurinos, se eu não me engano, é a série mais cara da Netflix, por causa de todo o figurino. São coisas assim da realeza, né? Então as casas, os carros, são tudo bem antigos. A temporada agora, que é a terceira que vai lançar, se eu não me engano, vai contar a história da Diana, que é uma história bem polêmica, né? Então acho que vale muito a pena assistir também. Grey's Anatomy, outra série que eu amo. Não botei ela no top 15 porque, tipo, já é uma série muito conhecida e tem muitos episódios, não dá, acho que nem na quarentena dá pra você ver tudo. Mas é uma série que eu amo, é uma série de médico, de hospital, conta os casos, é mais vida real, assim, dia a dia, não tem nada tipo ficção científica. É uma série muito boa também. Gossip Girl é uma série que todo mundo já viu, eu nunca consegui terminar, no máximo eu chego na terceira temporada. Então eu vejo a primeira, eu vejo a segunda, na terceira eu paro. Aí depois eu lembro, queria terminar Gossip Girl. Aí vejo a primeira, vejo a segunda, na terceira eu paro. Então eu nunca consegui terminar, mas é uma série que eu gostava de assistir sim também. The Walking Dead, amava essa série com todo o meu coração, mas foi ficando assim, cansativo, sabe? Não acabava nunca a história. Eu gostava da série no começo, mas parei de assistir porque tem muita coisa. E aí fiquei meio desanimada. Orange is the New Black, assisti também as primeiras temporadas, depois dei uma enjoada, mas é uma série bacana, também fala sobre a prisão, também retrata a realidade das prisões, né? Arrow, que é o Arqueiro Verde, é uma série muito bacana também, mas parei de assistir porque também fiquei cansada. É uma série mais de super-heróis, essas coisas. 13 Reasons Why, que é super famosa, né, os 13 porquês. A primeira temporada eu achei, assim, é uma sériezinha legalzinha, mas acho que tem 13 episódios, se eu não me engano, e podia ser reduzido a 8, 7, porque é uma história muito cansativa, assim, fica repetindo as coisas, acho que poderia acabar muito mais cedo, mas é isso. The Vampire Diaries, que foi a segunda série que eu assisti depois de Lost, é sensacional, muito boa, o final também me agradou bastante, tem muitas temporadas, tem muitos episódios, mas vale muito a pena, é uma série assim que tá no meu coração. Inclusive tem um spin-off, né, que é The Originals, que conta as histórias dos vampiros originais, é muito boa também. Anne with Annie, que é a história de uma menininha que ela foi adotada e assim, é uma série muito triste, você chora em quase todos os episódios, mas é muito legal. O ruim é que ela não vai ter continuação e ela acabou num final super aberto, que dava super pra ter uma continuação, mas não vai ter. Esse não é uma série, é um anime que meu namorado me obrigou a assistir, que chamou One Piece. Que eu tinha super preconceito com anime, que achava que era desenho, que era besta, mas, nossa, tô me surpreendendo. Já tô no episódio mais de 400, já vi mais de 400 episódios, e é uma história muito bacana, que é de um carinha que ele quer virar o rei dos piratas, e aí ele vai encontrando os nakamas, né, que são os amigos dele, pra fazer parte desse navio com ele. Aí cada arco, que é como se fosse uma temporada, conta uma história diferente. Nossa, é muito bacana mesmo. Eu recomendo muito pra vocês assistirem e não ter preconceito igual eu com anime. Próxima, La Casa de Papel, que eu achei muito legal. Teve muita gente que não gostou, mas eu gostei sim. Eu acho uma série muito bem elaborada também. É tipo uma comparaçãozinha com Prison Break, que ele, né, faz todo o plano pra entrar na prisão, não sei o quê. E aí, na Casa de Papel, ele faz todo o plano pra entrar lá na Casa da Moeda pra fazer o roubo, mas Prison Break, obviamente, é muito melhor. Mas La Casa de Papel, eu acho que merece reconhecimento sim, porque é uma série muito boa. Elite, que também ficou super famosa, também é uma série sobre adolescentes, uma série bem diferente. E fala sobre umas coisas que precisa falar também, tipo drogas, essas coisas. É sobre um assassinato que ocorreu, e aí mostra, né, no primeiro episódio que alguém morreu, só que você não sabe quem morreu, você não sabe quem matou essa pessoa, e aí vai desenrolando ao decorrer da série. Dark, que é uma série muito doida, que você... Tipo assim, você assiste o episódio, aí você não entende nada, aí você assiste o próximo, você continua entendendo mais ainda, e aí é uma história toda enrolada, mas é muito bem elaborado, muito massa também, você fica doido da cabeça, e agora vai lançar uma outra temporada, que eu já tô doida pra ver, e vou ter que rever todos os episódios, porque eu não lembro de mais nada. Atypical é uma série muito fofo mesmo, ela conta a história de um menino autista, e da visão dele, né, sobre o mundo, as amizades dele, a família dele. Nossa, é uma série assim, que preenche seu coração mesmo, é muito legal, e te dá uma realidade de algo que a gente não vê muito, né, a gente não conhece como é a vida de um autista. Uma série muito boa. Eu Nunca, que lançou recentemente, também é uma série adolescente, de clichê, mas achei bem legal também. É uma menina que ela é indiana, e aí mostra a realidade dela com a escola, com a família. Ela perdeu o pai bem novinha, e tudo isso vai meio que refletir nos relacionamentos dela. É uma série bem legal também.
Friends, que eu não preciso nem falar, que eu amo, né? Uma série besta, uma série leve, uma série que você dá risada em todos os episódios. São 6 amigos e aí conta a história, assim, de realidade mesmo, dia a dia, como é que vai a vida deles, como eles vão, tipo, amadurecendo. Uma série muito divertida, muito legal. Os episódios são curtinhos, 20 minutos, e é uma série que dá pra você treinar muito inglês. Não sei se você aí assiste legendado ou dublado, mas assistir série legendada é uma coisa que faz você aprender muito inglês. Eu nunca fiz curso de inglês e se eu pegasse um texto pra ler, eu consigo ler ele todinho só por causa de assistir séries em inglês e ouvir músicas em inglês, procurar tradução, né, claro, mas assistir séries é uma coisa que ajuda bastante a você treinar. E Friends é uma série que te ajuda muito porque eles usam, né, o diálogo normal. Eles vão conversando coisas do dia a dia, então são palavras bem facinhas que dá pra você pegar super. E na mesma vibe de Friends tem How I Met Your Mother, que é Como Eu Conheci a Sua Mãe. Eu assisti ela primeiro do que Friends, então Friends eu assisti depois, mas Friends ela é mais antiga. E aí a gente foi ver que How I Met Your Mother é praticamente uma cópia de Friends. Eu gosto das duas, então não julgo, mas tem algumas coisas que são bem iguais mesmo. Mas How I Met Your Mother conta a história pros filhos dele de como ele conheceu a mãe dele. Só que assim, é uma história super longa e nunca chega na mãe dele, porque ele sempre teve vários namorados, sempre teve vários relacionamentos e nunca deu certo. Então só no final que mostra quem é a mãe deles. É uma série muito legal, muito boa mesmo, pra você dar risada em todos os episódios. Breaking Bad, que é uma série sensacional, também muito bem elaborada, muito bem feita. É boa do início ao fim, então eu recomendo muito. É do cara que ele tá sem grana lá, a mulher dele vai ter mais um filho, aí ele é professor, ele descobre que tem câncer e aí ele resolve vender droga. Só que como ele é professor de química, ele faz a droga mais top que tem. Começa a ser, tipo, o traficante mais top dessa droga, né, que é metanfetamina. E por último, que eu já tô vendo que tem 30 minutos de gravação, é Sense8, que eu vi também a primeira temporada, achei bacana, mas não deu, assim, muita vontade de terminar. Então, gente, é isso. Não pode mais falar que nessa quarentena não tem nada pra ver, porque tem sim. Espero que vocês assistam essas séries. A maioria, pra mim, são, assim, muito boas mesmo. Pouquíssimas eu assisti e me arrependi. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 com filmes ou com outras séries. Não esquece de dar o like nesse vídeo se você gostou. E escreve aqui embaixo alguma série que eu não falei que você ama. Eu quero assistir. Não esquece de se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram e um beijo, até o próximo vídeo.